Olá, meus amores, como é que vocês estão? Como é que vocês estão iniciando essa semana? Olha, espero que esteja sendo uma semana de muita alegria, de muita paz. E sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso Gabi, Você por Aqui. E olha, gente, que hoje o programa tá demais. Os nossos apresentadores, eles estão caprichando. Cada quadro com cada matéria, só assistindo para você entender. Olha, mas hoje eu estou iniciando o programa daqui, de um lugar muito especial. E é por isso que eu estou falando baixinho, porque é um lugar repleto de amor, de paz, de espiritualidade, de alegria e de muita fé. Aguarde para assistir, que o nosso programa tá só começando, gente. E hoje eu estou aqui na Igreja Batista Atitude, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, numa ação social belíssima. Uma ação social com apoio da própria igreja e com apoio e organização da Paula. A Paula, uma mulher incrível, um coração enorme, que está à frente de um outro projeto maravilhoso, cheio de amor e muito acolhedor. Um projeto inspirado na sua filha especial, Mariana. O Projeto Mares, que eu já tive a honra, a alegria, a satisfação de poder conhecer e também de fazer uma matéria com elas para uma edição passada aqui do nosso programa. E essa ação, esse evento é uma feijoada deliciosa, assinada e preparada por ninguém menos do que o renomado restaurante Terra Brasilis, que também é um dos apoiadores desse evento. E essa feijoada é em prol do tratamento de um menininho lindo de apenas 3 anos de idade chamado Miguel. Miguel foi diagnosticado com leucodistrofia metacromática, uma doença rara neurodegenerativa. Ei, eu estou aqui participando dessa ação social maravilhosa, um almoço delicioso, um cheiro maravilhoso e o mais importante, todos pelo Miguel. É um prazer, uma alegria, uma honra poder colaborar, estar junto, apoiar esta causa. Eu sou representante do Instituto Elas por Elas, onde nós ajudamos mulheres que sofrem a violência. Mas eu vim aqui como mãe para poder colaborar, para ser realmente alguém que venha estar cooperando com essa causa nobre, essa ação social. E hoje, o Miguel, ele não anda, não fala, mas existe um tratamento com infusão de células-tronco que custa em média R$80 mil cada sessão e que pode trazer muitas melhorias e um pouco mais de qualidade de vida para a vida dessa criança. E é por isso que a gente está aqui, para arrecadar o maior valor possível para o tratamento do Miguel. Gostaria primeiro de agradecer a Deus, porque estar aqui é viver mais um milagre. E agradecer também ao pastor Vinícius, à pastora Dani. Muito obrigado por abraçar nossa família, por abrir as portas da atitude. Agradecer ao Projeto Mares. Muito obrigada, Paula. Obrigada por ser espelho para mim, espelho para o Venâncio. Obrigada por segurar a nossa mão e não deixar a gente desistir, porque a caminhada é difícil. Mas quando a gente encontra pessoas que seguram a nossa mão e falam assim, olha, continua, que vai acontecer. Agradecer a todos os presentes aqui, muito obrigada. A vida do Miguel tem um toque de cada um de vocês, mas a caminhada não é fácil e nós conseguimos chegar à divulgação na nossa cidade através do apelo público do prefeito de Queimados, Glauco Kaiser, e da esposa dele, a primeira-dama Cristiane Kaiser. Eles abraçaram a nossa causa, divulgaram,
nos ajudaram, estão segurando a nossa mão desde a primeira campanha. A gente se perguntava todos os dias, por que com a gente? Por que logo com a gente? Porque logo o nosso filho lindo? Não, ele não vai ficar assim. A gente pesquisava na internet, a gente procurava saber, a gente ficava triste, a gente chorava, a gente se lamentava. E a gente olhava para o nosso filho e falava, não tem como. Nosso filho não... O que a gente vai fazer? Da mesma forma que ele, saudável, amanheceu regredindo com essa doença grave, da mesma forma Deus pode fazer na vida dele. E hoje ele está assim, em cima de um carrinho, mas amanhã ele pode acordar andando. A gente pode acordar amanhã e o Miguel virar e falar, papai, mamãe, estou com fome. Então, é estranho acreditar nisso, né? Mas Deus fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue movimentar uma montanha. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o que a gente vive hoje, a feijoada aqui hoje, é a fé. Quem diria que lá atrás, no início do diagnóstico, a gente estaria aqui hoje, sendo abraçados por pessoas que a gente nem conhecia, movimentando milhares de pessoas ao nosso favor. Então, nós começamos a ver isso diferente, a enfrentar isso diferente. E a primeira mudança teria que ser na nossa casa, o tipo de enfrentar o Miguel, o tipo de cuidar dele. E todos os dias a gente olha para o Miguel acreditando que ele é capaz. A gente precisa fazer algo muito fácil, que é acreditar, colocar fé em Deus. Deus, ele não falou que ele faria as coisas possíveis. Ele falou que faria as coisas impossíveis. O impossível é a especialidade de Deus. Eu não pedi para passar por isso. A minha família, a minha casa não pediu para passar por isso. Nós fomos escolhidos para passar por isso. E se essa missão nos foi confiada, nós levaremos com honra, seguindo ao que o nosso Pai designou. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo para mim. Eu podia receber de amar a Deus que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não há aleluia, sou grato. Isso, sou grato. Isso, sou grato. Isso, todo dia recebi. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Estou muito feliz de ver a igreja cheia, né? A gente vem trabalhando já há um tempo com a divulgação da feijoada do Miguel, a venda dos ingressos. Vocês sabem que esse dinheiro de hoje está sendo 100% destinado ao tratamento do Miguel. Então, quando a gente consegue unir pessoas, dar as mãos, a gente consegue fazer um trabalho bem legal, sabe? Me chamo Paula, sou mãe atípica, sou coordenadora do Mares. Ali está a minha família, né? Meu esposo, Gustavo, meu filho Daniel, o de cá, Gabriel. Tem a fotinho da Mari comigo, Tony? Essa é a minha princesa, é a Mari. Tudo começou por causa dela, né? Isso que eu falei para vocês, a gente não entende os propósitos quando acontece, né? Quando a Mari é minha primeira filha, eu fui mãe muito nova. E eu achava que deu errado, que tinha dado errado, né? Eu sempre perguntei a Deus, Senhor, por que comigo? Por que eu? Por que o Senhor escolheu
escolheu a mim para me dar uma filha com uma deficiência, né? A Mari era portadora de microcefalia e deficiência intelectual. E eu me questionei isso por muito tempo. Porque a luta de uma família típica, a caminhada, ela não é fácil. O Miguel, ele nasceu uma criança saudável, até os 2 anos se desenvolveu completamente saudável, como toda criança, andava, falava, brincava, era totalmente independente. E aos 2 anos ele começou a regredir e foi diagnosticado com leucodistrofia metacromática. E a gente começou a nossa luta, né? Até então, no Brasil não havia um tratamento para o estágio em que o Miguel se encontrava. E no ano passado, a gente ficou sabendo de um tratamento experimental no Peru, que é uma infusão de células Crohn, onde visa desacelerar o avanço da doença. A gente fez a primeira infusão em setembro e o Miguel apresentou bons resultados. Ele chegou a mexer as pernas, conseguindo mandar comando para as pernas, né? Entendendo que a gente falava, filho, mexe a perna, ele ia lá e mexia a perna. Filho, levanta o braço, ele levantava o braço. Melhorou a rigidez muscular, né? Melhorou cerca de 90% da rigidez muscular, isso diminui a dor, né? Dá qualidade de vida, onde ele consegue aproveitar melhor o dia a dia dele, melhorou a qualidade de sono. A gente fez a segunda infusão agora, no início de junho, né? E a cada 6 meses, né? E a cada 6 meses ele tem que refazer essa infusão para poder manter o quadro clínico dele bom. A nossa grande luta hoje é fazer com que o Miguel não piore no quadro dele. Claro, que já está progredindo, né? Isso. Então essa é a nossa maior luta. Obrigada, Milena. A gente tem certeza que a gente vai conseguir, pelo menos para essa infusão já. E você que está assistindo, a gente vai deixar os dados da Milena, a gente vai deixar o número do Pix, quem puder ajudar também, porque como ela falou, essas infusões não são só para agora, né? Ele vai necessitar de muitas para trazer mais qualidade de vida para o Miguel, para trazer vida, né, para o Miguel. É isso. Obrigada, tá? Milena. Obrigada. Eu que agradeço. E que Deus abençoe vocês todos. Obrigada. Agora eu tô aqui, ó, com a Paula maravilhosa, aquela mulher de coração incrível que eu falei agora há pouco pra vocês. Ela é só sucesso, gente. Olha esse evento. E o coração, me fala aí do sucesso desse teu evento. Olha, Gabi, eu realmente tenho que agradecer somente a Deus por tudo isso aqui que tá acontecendo, né? Porque é Deus. Isso é grandioso, né? E tô muito feliz de ter você aqui hoje também, tá? Foi uma surpresa pra mim. Por você, pelo Miguel. Isso, a causa, né? A causa é importantíssima. A causa do Miguel. E desde o ano passado você, né, vem nos ajudando, vem nos... Falei aqui também que eu já tive a honra de entrevistar a Paula, né, para o projeto belíssimo dela, que é o Projeto Mares. Falei um pouquinho também. Isso. Então, hoje foi só bênção. Tá sendo só bênção. A feijoada beneficente do Mares, a nossa renda está sendo destinada à família, né? Eu não sei se você viu ali, a gente conseguiu quase 20 mil reais e já foi entregue para eles para ajudar no tratamento do Miguel. E ainda vai conseguir muito mais, com certeza. E quem puder ajudar, lembrar deles todos os meses, quiserem contribuir, você pensa na vida dessa família. É uma família que realmente está precisando de ajuda. Muito obrigada. Te agradeço mais uma vez, estou tão feliz com você aqui. Eu tô feliz. O que você tá achando desse evento, Márcio? Gente, é muito emocionante, né? De poder fazer a diferença na vida do outro, né? Levanta essa mão está por isso. Assim E é por isso que eu me apaixonei pela Fisiomais, uma marca que não só alivia as dores musculares, mas que transforma o cuidado com o corpo em um momento de carinho com a alma. Se
tem uma coisa que eu aprendi com a vida, é que a gente precisa se cuidar com o mesmo amor ou mais que a gente cuida do mundo inteiro. A linha Gold é puro ouro. Tem óleo de massagem com maleleuca, com cártamo, que hidratam, protegem. Ainda tem ação anti-inflamatória. E o gel massageador, esse é para quando o corpo pede socorro, com cânfora mentol. E aquele frescor delicioso. Fisiomais é mais do que um produto. É aquele abraço amoroso que seu corpo precisa. Leve essa vibe de bem-estar para sua vida também. E dando sequência aqui às matérias, eu chamo agora a minha apresentadora Denise Bastos do quadro Bora Denise! A Denise vai trazer aqui o 4º dia da Maratona do Rio de Janeiro, gente. Para quem está acompanhando o programa, deve ter visto que a Denise já trouxe o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia e agora o 4º dia. Foram percursos de 5, de 10, de 20 e hoje de 42 quilômetros, gente. Que é isso? É muita garra, é muita força de vontade, é muita coragem, é muita superação. Oi gente, tudo bem? Eu sou Denise Bastos, uma corredora amadora e esse aqui é o meu universo da corrida. Bora Denise! Gente, hoje eu vou mostrar para vocês o 4º dia da Maratona do Rio e hoje sim é ela, a maratona, a prova mais temida por todos e adorada por todos. Eu ainda não fiz, mas eu falo para vocês que um dia eu vou concluir uma maratona. Vou, não sei como, mas o que eu vou. Vou levar 4 dias úteis, mas que eu vou completar os 42 quilômetros, um dia eu vou. Esse dia eu fiquei ajudando as meninas do Staff do Amor. Vou mostrar um pouquinho para vocês. E tem um programa lá no YouTube que eu mostro o trabalho dessas meninas maravilhosas. Seguem elas aqui no Instagram, porque nota 1000. Foi bem puxado, foi bem cansativo, mas foi muito gratificante. Olha só. açucareiro e uma panela e pastelão. Get the YMCA, we tell you sing the right.
Agora sim acabou. Foram 4 dias maravilhosos, super exaustivos, mas eu fazia tudo novamente. E ano que vem, provavelmente, eu vou estar fazendo 121. Tchau, gente. Até o próximo programa. Muito bom, Denise, é isso aí, arrasou. Que corrida, gente, que percurso foi esse, que animação. Bom, e continuando a nossa programação, eu chamo a minha maravilhosa apresentadora, doutora Rosângela Hayden. A doutora Rosângela, gente, olha que orgulho que eu tô dessa nossa apresentadora. Ela está lá em Londres num congresso importantíssimo sobre a doença do Alzheimer e ela pôde apresentar o projeto dela e representar muito bem o nosso país. Parabéns, Rosângela. Participei do maior congresso mundial sobre a doença de Alzheimer. Falei para vocês no programa passado. Foram dias acompanhando pesquisadores de dezenas de países que apresentaram as descobertas mais recentes sobre o diagnóstico e tratamento da doença. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que mais me impactou. Se eu pudesse resumir todo o congresso em uma única frase, eu diria: o Alzheimer não começa quando a pessoa esquece. Essa foi a mensagem que eu mais ouvi durante as palestras. Durante muito tempo, acreditávamos que a doença começava com a perda de memória. Hoje a ciência mostra que as alterações no cérebro começam 15, 20 anos antes dos primeiros sintomas. Isso significa que uma pessoa pode estar trabalhando, dirigindo, cuidando da família, levando uma vida completamente normal e mesmo assim, algumas mudanças silenciosas já podem estar acontecendo no cérebro. E é justamente por isso que nós, pesquisadores, mudamos o foco. Em vez de esperar a doença aparecer, nós queremos agir antes que esses sintomas apareçam. A gente precisa reconhecer esses sintomas precocemente, principalmente incentivar hábitos que ajudam a proteger o cérebro. Essa mudança também transformou a minha pesquisa. Eu estudo exatamente a fase pré-clínica da doença de Alzheimer, principalmente em mulheres, porque acredito que a prevenção precisa começar muito antes do diagnóstico. E a grande pergunta é: o que nós podemos fazer hoje para reduzir o risco de desenvolver a doença de Alzheimer? A resposta foi apresentada repetidas vezes durante o congresso. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A primeira grande mensagem do congresso foi muito clara. Cuidar do cérebro não começa quando a memória falha. Começa nas escolhas que nós fazemos todos os dias. Uma das palestras que mais chamou a atenção foi sobre o sono. Durante muitos anos, nós pensávamos que dormir servia apenas para descansar. Hoje, a gente já sabe que enquanto dormimos, o cérebro é que faz uma verdadeira limpeza. Existe um sistema chamado sistema linfático, que ele é responsável por remover resíduos produzidos ao longo do dia
incluindo as proteínas relacionadas à doença de Alzheimer. Essa limpeza acontece principalmente durante o sono profundo. Por isso que dormir pouco, dormir mal ou acordar várias vezes durante a noite pode prejudicar esse mecanismo natural. Foi por isso que o sono ocupou um lugar de destaque no Congresso. Hoje, ele é considerado um dos pilares da saúde cerebral, mas o sono não é o único fator que depende de você. A boa notícia é que muitos dos fatores de risco para a demência podem ser modificados. Alimentação saudável, atividade física, controle de pressão arterial, do diabetes, da audição, estímulo intelectual, vida social ativa e produção de consumo de coisas boas. Isso tudo ajuda a proteger o cérebro. A prevenção não depende de uma única escolha. Ela é consumida todos os dias por meio de pequenos hábitos que, ao longo dos anos, fazem uma enorme diferença na saúde do cérebro. E o álcool? O álcool ocupou um espaço também muito importante no Congresso. O álcool foi considerado uma substância neurotóxica que destrói o cérebro, e aquilo que eu venho falando meses e meses repetidamente aqui, porque a gente não tinha a informação do quão era severo o álcool, até que a ciência, pesquisa, elas mostraram pra gente que qualquer consumo de álcool, ele é prejudicial ao cérebro. E por isso que a gente precisa mostrar para aquelas pessoas que nem apreciam o álcool, mas acabam consumindo por conta do povo. Uma das coisas que me emocionou durante o congresso foi perceber o quanto a ciência evoluiu. Quando a minha mãe recebeu o diagnóstico da doença de Alzheimer, nós sabíamos muito menos do que sabemos hoje. Naquela época, a maior preocupação era descobrir um tratamento. Hoje, os pesquisadores continuam buscando novos medicamentos, mas a grande mudança foi entender que prevenir é tão importante quanto tratar. E isso muda completamente a nossa responsabilidade. Nós não podemos mudar a nossa idade. Não podemos mudar a genética que nós herdamos da nossa família. Mas nós podemos mudar a forma como vivemos. Podemos escolher dormir melhor. Podemos escolher comer melhor. Podemos praticar atividade física, controlar a pressão arterial, o diabetes, o colesterol, manter a mente ativa, preservar os relacionamentos sociais, nossos amigos. Nenhuma dessas atitudes garante que uma pessoa nunca vai desenvolver a doença de Alzheimer, mas as evidências mostram que elas podem reduzir o risco e contribuir para um envelhecimento cerebral mais saudável. Foi exatamente por isso que eu decidi mudar a minha vida. Eu não estudo o cérebro apenas porque sou pesquisadora, eu estudo o cérebro porque vivi essa doença dentro da minha própria casa. E se existe uma mensagem que eu trouxe de Londres para você, é esta: nunca é cedo demais para começar a cuidar da memória. O nosso cérebro, o que teremos hoje, o que fazemos hoje, as escolhas que temos hoje, que fazemos hoje, ela será responsável pela nossa memória nos próximos anos, porque uma coisa eu tenho que dizer para você: nós que estamos na casa dos 50 anos hoje, nós ainda vamos viver muito tempo. Nós temos muita vida, porque a expectativa de vida, ela aumentou. E decidir agora como é que a gente quer viver daqui a mais uns anos, né? Mais 30, 40, 50 anos, é muito importante, porque isso vai fazer a diferença pra gente lá, decidindo o que quer fazer, o que quer comer, onde quer ir, decidindo se quer dar um presente para alguém, se quer comprar uma coisa, decidindo o que vestir, indo ao banheiro sozinha, tomar o banho sozinha. Coisas simples é o que nós podemos fazer hoje,
Não é fantástico isso? A gente poder decidir as nossas próprias coisas, tomar aquele banho gostoso, usar o nosso perfume, usar o nosso sabonete, o hidratante, passar no corpo e ao cabeleireiro. Pensa agora nas coisas que você gosta de fazer, que te dão prazer. Eu, Rosângela, eu gosto muito de ir ao cabeleireiro. Nossa, eu gosto de alguém pegando no meu cabelo, assim, lavando o cabelo. Eu gosto até do barulho do secador. Eu gosto de ir no shopping, escolher uma roupa, comprar uma roupa. Eu gosto de ler. Eu sou curiosa. Eu gosto de fazer experimentos de alimentos, tanto que eu fiz o livro de receitas. Eu gosto de passear. Eu gosto de conhecer outros lugares. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de um café da tarde numa cafeteria. Eu gosto de dirigir. Nossa, eu amo dirigir. Pensa nas coisas que você gosta de fazer. E pensa na possibilidade de continuar fazendo essas coisas até o dia que a gente for embora daqui. Até o dia que você não quiser mais fazer, mas decidindo. Lucidez. É a maior riqueza que nós podemos ter, é a lucidez. É escolher as nossas próprias coisas. Isso sim, isso é chique demais. E a gente pode fazer isso. Alguns anos atrás, eu diria para você que isso tudo é uma bobagem, né? Antes da minha mãe ser diagnosticada com a doença de Alzheimer. Eu gostaria de terminar deixando uma reflexão. Muitas pessoas me perguntam: qual é o segredo para evitar a doença de Alzheimer? E a resposta é que não existe segredo. Não existe um alimento milagroso. Não existe um suplemento milagroso. Não existe um único hábito capaz de proteger o cérebro sozinho. Mas a ciência mostrou em Londres é que a proteção do cérebro, ela acontece pela soma de pequenas escolhas feitas todos os dias. Dormir bem, comer bem, exercício físico, manter a mente ativa, ficar perto dos amigos, ficar perto de quem você ama, controlar doenças crônicas, evitar o excesso de álcool, não fumar. Pode parecer simples, mas é exatamente isso. São esses hábitos que vão ajudar a preservar a nossa memória. Eu voltei de Londres ainda mais convencida de que a prevenção é o melhor caminho. E é essa missão que eu escolhi para a minha vida. Transformar conhecimento científico em informação que qualquer pessoa possa entender, colocar em prática. Se hoje você aprendeu apenas uma coisa neste programa, eu espero que seja esta. Não espere os primeiros esquecimentos para começar a cuidar do seu cérebro. Começa hoje, porque cada escolha saudável que você faz agora é um investimento que a memória vai ter para o futuro. Então, até o próximo programa. Próximo programa, eu já estarei no Brasil. Que incrível, minha amiga! Olha, mais uma vez, parabéns! Eu estou muito orgulhosa de você e eu tenho certeza que todos nós estamos aqui também. Bom, e continuando o nosso programa, eu chamo agora a minha maravilhosa apresentadora Luciane Mesquita, que vai trazer uma super entrevista com a Thelma Grossi, que é queijeira. E ela vai falar sobre queijos. Que delícia! Obrigada, Gabi! Bem-vindos a mais um episódio do Essa Pode Conecta. Quem nunca teve dúvida ao comprar um queijo? Afinal, são tantos tipos, tantas cores, tantas possibilidades. Por isso eu trouxe aqui hoje a nossa convidada, Thelma Grossi, queijista, especialista e apaixonada pelo que faz. Bem-vinda, Thelma. Ai, muito obrigada, Lu.
Gente, eu vou usar o microfone aqui. E eu tô com a voz um pouquinho rouca, mas vamos lá, né, Lu? Muito obrigada, primeiramente, né, pelo convite. É sempre um prazer falar de queijo, né? Porque eu falo um pouco também da minha história, né? De Minas Gerais, que são as minhas raízes. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Também muito feliz por você, pelo programa, né? Obrigada. Então vamos lá. Eu tenho algumas curiosidades sobre queijo. Quem tem problema com lactose, não pode comer queijo de jeito nenhum? Pode. A gente tem hoje opções. Na verdade, sempre tivemos, né? Mas os queijos de leite cru são os queijos indicados para quem tem intolerância à lactose. Por quê? Aí eu vou explicar para vocês, né? Agora de uma parte mais técnica. Os queijos de leite cru, eles não passam pela pasteurização, que é o leite passar por um processo de alta temperatura, onde mata toda a biota do leite, né? Ou seja, fungos, bactérias e tudo mais. Então, o leite cru, ele não passa por esse processo. Então, ele mantém toda a biota do leite, entendeu? E são as bactérias e fungos naturais. Fica lá maturando por 21 dias. E as bactérias que estão nesse leite, né? Elas vão se alimentando dessa lactose, que é um açúcar, né? Durante esse tempo. E acima de 21 dias de maturação, esse queijo já não apresenta mais a lactose. Então, é um queijo que qualquer pessoa que tenha intolerância à lactose pode consumir tranquilamente. Aliás, faz muito bem para a saúde, porque é um queijo que tem muitos probióticos, né? Então, para a saúde intestinal, né? Enfim, é excelente. Outra curiosidade minha, eu quero comprar um mamão. Aí você tem que conhecer, eu quero comer hoje mamão. Aí você tem uma maneira de você saber se o mamão tá maduro ou se ele tá verde. Pela casca você já vê também, né? O abacaxi, você tira, né? A coroa, se sair fácil que já tá bom. O queijo, tem alguma maneira, porque a gente vê tanto queijo e obviamente a gente vê muito mais queijo industrializado que os queijos artesanais, né? Sim. Como é que a gente escolhe um bom queijo? Assim, tem alguma coisa que a gente possa... esse queijo é bom? É óbvio que você experimentar é o melhor dos mundos, né? Você conseguir degustar aquilo. Até porque o queijo, existe uma variedade enorme de queijos, né? Os queijos azuis, os queijos maturados, os queijos de casca lavada, os queijos frescos, os queijos de cabra, tem de tudo, né? Então, assim, é muito difícil. Agora, existem alguns selos, né, de procedência. Você consegue ver, né, selos, o CISB, por exemplo, né, o CIF, são selos que te mostram que aquele queijo foi inspecionado. Tá? Tendo o selo arte é um selo importante que você pode observar. Então aquele queijo passou por uma inspeção, tá? Então isso já é uma forma de você ter uma segurança ao adquirir um queijo, tá? Bom, esses queijos aqui que você mostrou é vaca? Todos de leite de vaca. Leite de vaca. Nem todos são da mesma raça. Tá? Sim. A raça do gado, né, da vaca, vai te dar um leite diferente, tá? Então uma vaca girolando, uma vaca Jersey, né? Com girolando com Jersey. É uma vaca Jersey. Então tem são várias. Vamos fazer um outro Existem pra falar vários de cruzamentos. Eu adoro de estudar sobre isso, porque isso diz muito também do queijo que você está consumindo, entendeu? Entendi. Então, e a Casa Grossi, só tem queijo de vaca ou tem outros queijos? Não, a gente tem também de leite de cabra. As pessoas têm uma tendência a ter um certo preconceito sobre o queijo de cabra, que é muito forte, que isso, que aquilo. Não é assim, sabe por quê? Porque o leite, o produto do leite, ele vai depender de como aquele animal ele é manejado, ele é tratado. Se ele, enfim, né, o que ele come, a forma como ele é tratado, como, né, ele é cuidado, vai dizer o produto desse leite, entendeu? Alimentação, sono, se é um gado estressado, se tem bem-estar. Isso é uma das coisas muito faladas hoje na pecuária leiteira, né? Não só na pecuária leiteira, mas também de corte. Por quê? O bem-estar do animal. Isso é um dos pontos mais altos hoje dentro do agronegócio, inclusive. Porque se o gado ele tem um ambiente de estresse, ele vai prejudicar aquela carne. A vaca vai prejudicar aquele leite. Pra você ter ideia, uma curiosidade, eu acho legal vocês saberem, né? Uma vaca estressada, você não consegue ordenhar. É como se ela prendesse o leite. É a mesma coisa com nós, mães. Somos mamíferos, né, gente? Eu sequei o leite também num aborrecimento. Num estresse, a mulher, quando tá no seu puerpério, amamentando, se você passa por algum tipo de estresse muito grande, uma situação, o seu leite vai empedrar, né? Ou seja, vai secar. E isso acontece com a vaca. Nossa. Então, assim, se a vaca tem um ambiente, né, rico em bem-estar, né, em tranquilidade, em cuidados, né, ideais, ela vai produzir até mais, entende? E aquele leite, obviamente, vai ser mais saudável.
Agora, a gente tem outros queijos de cabra que não são só o pecorino de cabra, que é esse aqui, é um queijo novo, que eu trouxe inclusive essa semana, né? É um queijo lá da minha cidade, de uma pequena produtora, que é a Zilda, vou falar o nome dela aqui, porque ela é maravilhosa. Então a Zilda tá fazendo esse queijo incrível, que é um Boursin, né? Ó, que é aquele queijinho de bolinha. Isso aí tá no azeite, né? No azeite, né? Nossa. É um queijo muito suave, né? E aí ela tá fazendo também esses queijos assim, Boursin, redondinhos, que são mais aperitivos, né? Clássico dos Boursins, ó. Não experimentei esse ainda. Esse aqui é pimenta calabresa. E tem também ele, clássico, né? Branquinho. Ela tá fazendo queijo frescal. Né, o Minas Frescal de cabra. Hoje eu comi no café da manhã, está maravilhoso. A gente tem um happy hour toda quinta-feira, das 17 às 20. Isso. Eu reformei o espaço aqui fora, então a gente bota uma mesinha ali, uma cadeirinha, né, tem um vinhozinho e degustar um queijinho maravilhoso. Isso. E o Elas na Casa toda sexta-feira, né? Que também movimenta super a casa. Sim, você tá por aqui também fazendo degustação, né? Isso, toda sexta-feira do Elas na Casa eu estou aqui nesta mesa com a minha degustação de queijo. Então toda semana tem alguma coisa nova. Né, Lu? Dá pra agradecer por você ter tirado esse tempinho pra falar com a gente. E bota, qual é o seu arroba pra gente colocar? Arroba a Casa Grossi, né? Isso aí. Não esqueça de seguir a Essa Pod, essa pod com demudo, underline. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima semana. Tchau! Muito bom, meninas. Obrigada, Luciane. Obrigada, Thelma. Mas dando continuidade ao nosso programa, eu chamo agora o meu querido apresentador Joaquim, do quadro Fala Tu, Cajó. E o Joaquim hoje vai trazer um super convidado, que é o André Sadi. Ele é diretor do Canal Brasil. Bora ver o que eles vão trazer pra gente? E aí, família, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar com o André Sadi, um dos responsáveis pelo Doc Canal Brasil, o serviço de streaming que reúne os principais documentários brasileiros. Em mais de 2.000 obras, você vai encontrar tanto Eduardo Coutinho quanto o Karim Anus. Então vamos embora entender melhor essa história. Fala, André, tudo bom? Tudo bem? Muito obrigado por me receber aqui no canal. Imagina, é um prazer. Dá um oizinho pra nossa audiência, por favor. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Então, cara, eu fiquei sabendo que vocês acabaram de lançar um produto novo de streaming que reúne o ouro do audiovisual documental brasileiro. Isso. Me explica um pouco melhor essa história. A gente lançou em janeiro uma plataforma de streaming, ela está sendo comercializada pela Amazon Prime. Então você, a partir da assinatura da Amazon, você assina também o que é o Doc Canal Brasil, né? E é uma plataforma que é parte desse processo de, como é que eu vou dizer, de resistência e de fortalecimento do cinema brasileiro. A produção de documentário no país é riquíssima, né? Você tem muitos filmes bons, é difícil você encontrar muitas vezes esses filmes que eles estão espalhados, estavam, né, por muitas plataformas, e a gente concentra o que se tem de melhor da produção documental brasileira em todas as frentes, né? Você tem filmes biográficos, você tem filmes, documentários musicais, de true crime, você tem políticos, sociais, de meio ambiente, LGBTQIA+, o que você imaginar a gente tem ali. Eu acho que é realmente um trabalho muito importante, porque o Brasil, a gente tem uma produção audiovisual muito forte, que falta realmente só a gente ter acesso a essas produções, né? Vocês estão fazendo esse trabalho de uma forma muito bonita. Uma das, acho que talvez a grande missão do Canal Brasil seja levar o cinema brasileiro em todas as suas formas para o maior número de pessoas. Quando vem o streaming, e a gente percebe, aí não só na nossa plataforma, o consumo que está sendo sensacional, mas em outras plataformas também, até estrangeiras, você percebe que o documentário começa a ganhar um lugar de destaque. As pessoas não é que tinham uma resistência, elas só não sabiam onde encontrar, né? E a gente fez questão de lançar uma plataforma que tem um preço muito barato para popularizar mesmo, sabe? A assinatura do canal você tem um mês de degustação, de trial, que a gente chama, e depois a assinatura é R$ 9,90. A gente não pode, apesar da gente ter uma preocupação com a curadoria, com a qualidade da programação do canal, com a qualidade das nossas coproduções, é uma curadoria muito, muito afinada, muito sensível, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma preocupação muito grande em não deixar que o consumo desse conteúdo todo seja elitista, né? E sobre essa curadoria que vocês falaram, quem que foi responsável por ela e, por exemplo, se eu quisesse mandar um filme, como é que eu faria isso? É só mandar aqui para a nossa programação. A gente tem uma área de programação que faz programação e projetos, que faz seleção de projetos de filmes prontos, de projetos a serem produzidos e tudo mais.
mas é uma curadoria que respeita muito essa diversidade na oferta, né? A gente tem um know-how de 28 anos praticamente de uma curadoria que se faz no Canal Brasil, então tem gente muito preparada e que nos permite ter o cuidado de, além de trazer as coisas novas, os filmes recentes que estão saindo, documentais e premiados em festivais aqui e lá fora, a gente tem os documentários mais importantes já produzidos no país. Enquanto uma plataforma ou outra vai ter lá um Edifício Master do Coutinho, a nossa vai ter todos os filmes do Coutinho. Então a gente permite que a pessoa vá um degrau além no consumo. Ela não é uma plataforma que você vai ter um produto muito destacado e que a pessoa vai assinar para assistir aquele, entre mil aspas aqui, Game of Thrones. Não é isso. Enfim, infelizmente o documentário no Brasil nunca foi tão consumido, né? Então, muitos desses filmes têm um grau de ineditismo muito grande para muita gente. E você falou que realmente não dá para escolher os melhores filmes, assim, que tá pela pluralidade, mas, pô, eu queria que você falasse 5 filmes para mim, que são os seus preferidos na plataforma, que todo mundo tem que assistir. Vamos lá, 5 filmes. Me arrisco a colocar 2 do Coutinho, O Cabra Marcado para Morrer e O Edifício Master. Não pode faltar. Acho que o João Moreira Salles também tem uma representatividade muito grande na nossa plataforma, e aí eu acho que eu destaco o Santiago. Tem uma relação afetiva com o Loki, que é o documentário que eu produzi sobre o Arnaldo Batista, que conta a história dos mutantes, e acho que eu vou ficar ali no documentário do Clube da Esquina também. Pô, André, muito obrigado por me receber aqui e falar mais sobre esse produto lindo de vocês. Eu já tô no meu período experimental, mas pode ter certeza que quando acabar ele eu vou estar assinando, tá? Pô, ótimo. Espero você e que todo mundo que esteja assistindo dê uma passadinha lá. É um lugar que você nunca mais vai ficar procurando coisa pra assistir, isso eu tenho certeza. Bom, gente, é isso então, ó. Fiquem de olho, tá? Gente, até a semana que vem, um beijo e a gente se vê por aí. Obrigada, Joaquim, obrigada, André. E agora, para finalizar o programa, eu chamo a minha maravilhosa apresentadora Bruna de Falco. A Bruna hoje vai abordar o assunto sobre repetição de padrões. Gente, por que os mesmos problemas acontecem sempre, repetidamente nas nossas vidas? Boa tarde, você está no Quem Sustenta Você. E hoje eu quero falar de um assunto que toda mulher que é líder já viveu, mas dificilmente consegue explicar. Você muda de trabalho, mas o seu chefe tem exatamente os mesmos comportamentos ou faz as coisas da mesma forma que antes você não aprovava. Encerra uma sociedade completamente desafiadora, mas ao entrar num novo negócio, você passa pelos mesmos conflitos. Você deseja melhorar a sua comunicação, você lê, faz diversos cursos, mas na hora H acontecem exatamente os mesmos padrões que você jurou que não ia se repetir. E você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo de novo? E eu te digo que não tem a ver necessariamente com o seu comportamento. Tem muito mais a ver com o seu sistema e com o seu padrão vibracional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bert Hellinger, um terapeuta alemão, um dos maiores pensadores sobre relações humanas, estudou algo que mudou a forma como nós vemos o comportamento. Nenhuma pessoa age sozinha. Ela age a partir das convicções que existem no próprio sistema. Família, empresa, grupo de amigos, todo o sistema tem uma memória. O sistema nada mais é do que um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo. São padrões que se repetem de geração em geração, equipe a equipe, relacionamento a relacionamento. E quando algo dentro desse sistema não foi resolvido, como uma injustiça não nomeada, uma perda não lamentada, um conflito mal resolvido, alguém dentro desse sistema vai repetir esse padrão até que seja visto e devidamente incluído. Não de uma forma consciente, mas por lealdade ao sistema. E é exatamente por isso que não adianta necessariamente você trocar de emprego, não adianta você trocar de cidade, não adianta você trocar de relacionamento. Porque você leva o sistema com você. Vamos ao exemplo 1, a líder que sempre se sobrecarrega.
Ela chega numa empresa nova, promete que dessa vez ela vai delegar, que ela vai montar um time multidisciplinar que tem autonomia, que ela não vai assumir mais responsabilidade do que aquilo que é necessário. 3 meses depois, ela já está sendo acionada por todo mundo, assumindo demandas que não era dela e trabalhando aos finais de semana. Afinal, durante a semana ela acaba acumulando tantas tarefas que a jornada de trabalho não é o suficiente. E o que a constelação vê nesse exemplo? Uma pessoa que muito provavelmente dentro do sistema de origem entendeu que ser necessária era o que faria ela pertencer. Que se ela parar de resolver, ela perde o lugar. Na mulher adulta, isso pode se traduzir, por exemplo, como perder prestígio, perder oportunidades, e isso vai fazendo com que ela repita esse padrão, ainda que ela saiba o mal que isso pode causar. Vamos ao exemplo 2, a empresária que não cobra o quanto vale. Ela sabe o valor, ela sabe os números, ela sabe que está abaixo do mercado, mas na hora de apresentar o valor, ela trava. É o tipo que concede desconto antes mesmo do cliente pedir. Explica, ela se justifica, ela se encolhe. Como a constelação vê essa situação? Provavelmente no sistema de origem falar sobre dinheiro era ganância. Cobrar um valor devido provavelmente poderia simbolizar um aproveitamento, onde a prosperidade gerava culpa ou uma exclusão do grupo por uma crença que percebe não necessariamente essa pessoa tem um problema de autoestima. Talvez ela tenha uma lealdade invisível com um sistema na qual entendia que dinheiro separava. Vamos ao exemplo 3, a executiva que sempre tem o mesmo conflito de autoridade. Todo chefe ou par que ela tem, em algum momento vira problema. A relação começa boa, existe sim um laço, uma confiança. Porém, com o tempo, essa relação se desgasta e começa a deteriorar. E os sintomas são sempre os mesmos. Ela se sente injustiçada, não vista, não reconhecida, como se aquilo que ela acredita ou a voz dela não tivesse valor. Ela já tentou de tudo. Ela já escolheu trabalhar com homens ou mulheres, já mudou de empresa, já mudou de setor, já mudou de país. E mesmo assim parece que esse padrão persegue ela. Porque o conflito muda de endereço, mas não muda o roteiro. Como a constelação enxerga esse exemplo? Possivelmente, nos seus sistemas, ela teve uma questão com relação com figuras de autoridade. Um pai muito rígido, uma figura importante na sua vida, um professor na qual um conflito não foi resolvido. Portanto, na fase adulta, ela projeta essa frustração ou essa necessidade de aprovação em todas as relações que ela tem nesse sistema. Em todas as relações que ela tem, qual exista autoridade ou algum tipo de hierarquia. Vocês conseguem perceber esse padrão? Não é azar, não é incompetência, é o sistema funcionando exatamente como ele aprendeu. Hellinger identificou que esses padrões obedecem a 3 leis fundamentais, as quais ele chamou de leis do amor. A lei do pertencimento diz que todo ser tem o direito de pertencer. Quando alguém é esquecido ou excluído, alguém do sistema vai repetir esse padrão até que seja visto e incluído novamente no sistema. A hierarquia da ordem nos ensina que quem vem antes precede quem vem depois. Quando um filho tenta salvar o pai, quando um funcionário não olha para o fundador e a cultura da empresa, e a lei do equilíbrio é justamente a troca entre o dar e receber. Quando existe uma disfunção, quando você dá demais ou recebe de menos, o sistema também sente. E ele cobra o seu preço através de ressentimento, abandono ou ruptura de uma relação, por exemplo. Quando você percebe que um desses padrões está ativo na sua vida, não basta força de vontade. Você precisa ter consciência sistêmica para entender justamente o que está fora do lugar, o que precisa ser incluído ou o que precisa ser equilibrado. Que está o ponto de virada. Quando uma mulher líder de si começa a olhar a própria vida com essa lente sistêmica, ela para de se culpar pelo padrão, porque ela entende que não começou com ela.
Para de brigar com o sintoma, porque ela entende que não é um defeito, e sim um recado que vai permitir com que ela rompa com esse padrão e ressignifique para seguir adiante com a sua própria história. A partir daí, ela assume uma visão protagonista e começa a se fazer perguntas diferentes. O que será que esse padrão está tentando me mostrar? De onde será que vem essa crença que está limitando o meu crescimento, ou limitando a minha mudança, ou me trazendo insegurança? Qual é a lealdade invisível que eu estou honrando? E qual é a forma de honrar isso de uma maneira diferente? Essas perguntas não têm uma resposta rápida, mas são justamente elas que vão separar a líder, a mulher que segue repetindo uma série de questões que já não aguenta mais, da mulher protagonista que avança. Eu trabalho com isso todos os dias, com mulheres executivas, empresárias que chegam até a mim, querendo entender o porquê da repetição de tantas situações nas quais elas já não aguentam mais. Mulheres competentes, inteligentes, bem-sucedidas, com muito potencial, mas que sabe que tem algo travando o próximo nível. O trabalho sistêmico é exatamente isso, tornar visível aquilo que estava invisível. Se você se reconheceu em algum desses exemplos hoje, vale muito a pena a gente trocar ao longo da semana para que eu possa te auxiliar nas descobertas ou na visibilidade do que pode estar emaranhado, travando o seu avanço. Você não repete padrões por fraqueza, por azar, por castigo. Você repete padrões porque você faz parte de um sistema que aprendeu a sobreviver desta maneira. Acontece que talvez para a configuração da vida que você tem hoje ou a vida que você deseja ter, isso já não é mais necessário e você pode simplesmente abrir mão disso, ressignificando e dando lugar a novas crenças, não mais crenças limitantes, mas sim crenças fortalecedoras. Boa notícia é que o sistema pode ser transformado, mas essa transformação começa sempre no mesmo lugar. No momento em que você para, olha para o padrão e ao invés de julgá-lo, você pergunta o que esse padrão está me ensinando, de onde vim e quem eu escolho ser. Deixo a minha pergunta para você. Quem sustenta você? Eu vejo você na próxima terça. E é por isso que eu me apaixonei pela Fisiomais, uma marca que não só alivia as dores musculares, mas que transforma o cuidado com o corpo em um momento de carinho com a alma. Se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, é que a gente precisa se cuidar com o mesmo amor ou mais que a gente cuida do mundo inteiro. Mas é mais do que um produto, é aquele abraço amoroso que seu corpo precisa. Leve essa vibe de bem-estar para sua vida também. E é isso aí, gente. O nosso programa tá chegando ao fim, mas eu aguardo vocês na próxima terça-feira, hein? Um beijo enorme. Fiquem com Deus.